Irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria estar aqui nessa igreja, na companhia de todos os irmãos, podendo bem dizer e celebrar o nome do nosso Deus, juntamente com todos vocês. Eu estou grato a Deus por poder participar desta festa, desse evento juntamente com os irmãos aqui. Quero agradecer a Deus, pastor Ezequiel, muito obrigado, viu, pastor, por nos abrir as portas aqui, ao Elias, ao Savinia, todos os irmãos jovens aqui. Deus abençoe vocês pelo carinho que sempre nos recebe aqui. Eu não apresentei aquela hora, estou aqui com a minha família também, a Mônica, mulher mais bonita da terra. Eu falei o contrário, né, amor, para ver o que vai acontecer, né, filha? Também a Moniquinha, minha filha, está ali. E o Eduardo levantou aí. Vitória, veia de Vitória. Esse microfone cabe aí? Pronto. Também eu tenho a alegria, irmãos, de ter aqui na minha companhia. Hoje nós fomos abençoados aqui com o coro Renovação Jovem. E tenho também a alegria de ter na minha companhia aqui o pastor Rael Firmo. Fique em pé, pastor Rael, por gentileza. Pastor Rael, irmãos, é um herói que a gente tem lá, né, no Belém, 78 anos, cantor, pregador, né, um grande homem de Deus. E ele está aqui esta noite. E eu queria que os irmãos dessem uma salva de palma pela vida do pastor Rael, que veio nos apoiar aqui esta noite. Deus abençoe, pastor. Muito bem, irmãos. Eu quero pregar a palavra de Deus aqui e compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Só que antes, eu queria anunciar para os irmãos alguns materiais. Eu, no ano de 2012, fui convidado pela editora Ágape para produzir alguns textos que comporiam uma agenda, ou na verdade algumas agendas. E aí em 2013 eles lançaram, e agora em 2012 eles lançaram, em 2013 também para 2014, a Agenda da Mulher 2014. Essa agenda aqui ela é bacaninha, por quê? Porque ela tem tudo que uma agenda tem normalmente, mas ela tem 5 coisas que tornam essa agenda distinta. Primeiro, essa agenda é legal porque ela tem um versículo bíblico por dia. Então todo dia você tem um versículo para meditar. Segundo, essa agenda é legal porque ela tem um plano de leitura bíblica anual, para quem quer ler a Bíblia toda durante o ano de 2014. Terceiro lugar, essa agenda é interessante porque ela tem um texto curto a respeito do posicionamento dos evangélicos em relação aos feriados. Quarto lugar, essa agenda é interessante porque tem 12 estudos para as mulheres. A mulher e a vida familiar, a mulher e a formação acadêmica, a mulher e a vida profissional e assim sucessivamente. E os irmãos sabem que no ano nós temos 52 semanas. E nesta agenda aqui nós temos 52 histórias das mulheres da Bíblia. Então dá para você conhecer aquelas mulheres que a Bíblia expõe os seus nomes, né? Por exemplo, Eva, Agar, Sara, Rebeca, Leia, e as mulheres inominadas, aquelas que a Bíblia não expõe o nome. Por exemplo, viúva de Serepta, mulher de Sunem, viúva de Naim, etc. Obrigado, Savininho. Então, essa agenda é bem interessante. Os irmãos que quiserem adquirir, vão abençoar o nosso ministério adquirindo essa agenda. E aí tem a agenda do pastor, que é muito bacana. O nome Agenda do Pastor parece que restringe um pouco o público dessa agenda, mas não deveria não. Porque essa agenda não é só para pastor, ela é para aquele que trabalha na obra, tá certo? Seja você cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, né, apóstolo, vice-deus, não importa. O importante é que você tenha conteúdo para transmitir. E aí, essa agenda do pastor vai te ajudar. Por quê? Porque ela tem um versículo bíblico por dia, ela tem um plano de leitura bíblica, ela tem um texto curto a respeito do posicionamento dos evangélicos em relação aos feriados,
e ela tem duas coisas bacanas que distinguem da agenda da mulher. A primeira é que nós pegamos o curso de teologia, que pode ter muitas matérias, e dividimos em 12 matérias, e colocamos uma síntese de cada matéria para cada mês. Tá certo? Então, cada mês tem um texto e você, nesse texto, compreende uma das doutrinas, etc. E nas semanas, 52 semanas do ano, o que nós fizemos? Nós colocamos sermões, pregações. Então, de repente, o pastor Ezequiel chama você e peça para que... Põe, por favor. Peça para que você... Obrigado, pastor. Peça para que você traga uma palavra. E você fala, pastor, não tenho nada preparado. Dá uma olhada na agenda ali, tem uns sermões prontos ali. Leu, prega e acabou. Manda ver. Não é verdade? As irmãs dizem, pastor, mas eu não domino o sermão. Não tem problema, sermão é igual mamão, amadurece com o tempo. Você prega uma vez, não dá certo, prega duas, vai pregando, uma hora vai dando certo. E aí você, tá certo? Então, ficam aí essas sugestões para os irmãos. Se você adquirir uma agenda, você paga R$30. Se adquirir as duas, você vai pagar R$50, saindo R$25 por cada uma. Um bom presente, agora tem amigo secreto, tá? Um bom material para dar de presente. Amém, irmãos? Muito bem. Abra a Bíblia aí, por gentileza. Eu prometo ser sucinto, que eu queria ainda ouvir aqui o pastor Rael cantando, irmãos. São 9h04. E o pastor Rael veio comigo, eu falei para o Elias, para o Savini, que se desse aí uma oportunidade na agenda do culto, eu queria ouvi-lo cantando. Pastor Rael é uma referência para nós lá na nossa igreja. Onde eu vou, eu levo o pastor Rael. Eu digo sempre que o pastor Rael me exalta. Por quê? Porque o pastor Rael, na época de jovem dele, ele andou com o missionário Bernard Johnson. E o Bernard Johnson morreu, graças a Deus, e o pastor Rael virou meu companheiro. E aí, quando eu estou no púlpito com o pastor Rael como meu companheiro, eu me sinto o Bernard Johnson também. Aí muita gente fala, pastor, mas você não prega nunca como o Bernard Johnson. É verdade, mas o companheiro é o mesmo, tá ali, ó. Mesmo homem que acompanhou ele, me acompanha também. Então, e aí eu queria, os irmãos concordam de ouvir o pastor Rael aqui? Eu vou trazer a palavra, no final nós vamos ouvir o pastor Rael, e se os irmãos ainda sustentarem mais um pouquinho aí o ânimo, eu queria ouvir o Renovação Jovem cantando mais um hino para a gente fechar essa noite. Pode ser, irmãos? Amém? É concordância unânime mesmo? Levanta a mão aí. É maioria absoluta? Eu gosto da democracia porque a maioria massacra a minoria, né? É maioria? Então nós vamos massacrar a minoria hoje, né? Vamos lá, Mateus capítulo de número 19, versículo 16. Eu prometo, irmãos, vou ser muito sucinto. Preciso que os irmãos acompanhem aqui o pensamento que Deus tem colocado no meu coração, no nosso coração. E eu prometo ser sucinto aqui nas minhas palavras. Os irmãos lá de Barueri me acusam de eu não ter a capacidade ou o poder da síntese. Eles dizem, pastor, quando o senhor vai pregar, o senhor é incansável. É verdade. Eu sou mesmo. Mas eu vou hoje me esforçar aqui para ser sintético. O máximo que eu puder resumir aqui, vou resumir. Essa Bíblia aqui, a Almeida Revista Corrigida, eu vou ler aqui na NTLH, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo 16, quem achou pode dizer amém? Amém. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe, ame os outros como você ama a você mesmo. Eu também tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus, porém, respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você fará riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos, eu vos afirmo que isto é verdade.
é muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar com isso? Jesus respondendo disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as tribos do povo de Israel. E todos que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém. É interessante que não importa o que nós vamos fazer na vida, no final das contas, o que nós queremos saber mesmo é o quanto a gente vai ganhar. Não interessa o que você vai fazer na vida. A pergunta que fica é: com isso aqui que você está me propondo, o quanto eu vou ganhar? Hoje em dia, ninguém entra na faculdade, por exemplo, por vocação. As pessoas não entram na faculdade porque se sentem vocacionadas a atuar naquela área. Em regra, as pessoas entram por causa de um salário maior. Aliás, quando o jovem vai fazer um curso superior, ele pergunta assim, para aqueles que estão ao seu lado, dizendo assim: qual curso que tem o melhor retorno, a maior remuneração? Porque no final das contas, o que a gente quer saber dentro da faculdade é quanto a gente vai ganhar, é isso. Quando se oferece um emprego para alguém, a primeira pergunta que a pessoa faz para você é a seguinte: bom, eu até posso fazer isso, mas quanto eu vou ganhar por trabalhar desse jeito? A pessoa não quer saber muito o que ela vai fazer. Ela está, aliás, pouco se importando com o que vai ou não fazer. O que ela quer saber é quanto vai ganhar. Ninguém entra em projetos apenas pelo altruísmo, apenas pela honra de estar engajado em alguma coisa, mas todos que entram em um projeto entram visando lucros, entram visando o quanto vai ganhar. Quando as pessoas chegam na igreja, antes de entenderem a fé cristã e as suas complexidades, as pessoas querem saber o que elas vão ganhar por ser crentes. É interessante que uma pessoa ouve você anunciando o evangelho para ela, e quando você pergunta assim, ou abre para ela a oportunidade de alguma pergunta, diz assim: você quer fazer alguma pergunta? Ela diz: irmão, o que eu ganho com isso aí? Você está me falando aí que Jesus vem, tal, veio, morreu na cruz, ressuscitou e se revelou aos homens, e agora os discípulos têm que ir por todo mundo pregar o evangelho, mas se eu aceitar esse evangelho aí, se eu aceitar esse Jesus, o que é que eu ganho com isso? As pessoas querem saber se vai ou não valer a pena servir ao Senhor. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte: que essa ideia não é apenas uma ideia dos nossos dias. Ou seja, esta questão das pessoas estarem interessadas, não no que vão fazer, mas no lucro que isso vai gerar, não é uma ideia apenas do nosso tempo. Essa ideia já é dos dias de Jesus. Porque os discípulos de Jesus já estavam interessados em saber o quanto eles iriam lucrar, o quanto eles iriam ganhar ao servir Jesus. Olha a pergunta de Pedro aqui, ó, em Mateus capítulo 19, versículo de número 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos por isso? O apóstolo São Pedro, ele pergunta para Jesus: Senhor,
quer que a gente te siga, quer que a gente abandone a nossa vida, quer que cada um abandone as suas atividades para estar com o Senhor. Mas o que é que eu vou ganhar com isso? Por que é que Pedro perguntou isso a Jesus? Por que é que ele perguntou o que ele iria ganhar? Por que é que ele perguntou se iria ou não valer a pena servir Jesus? Ele perguntou por pelo menos 3 razões. Primeiro, o Pedro perguntou o que é que ele ganharia ao seguir Jesus, em primeiro lugar, por causa de um fato que tinha acontecido naquele dia, poucos minutos antes do Pedro fazer a pergunta para Jesus. E qual foi o fato que aconteceu? Vou narrar aos irmãos. Jesus está a caminho de Jerusalém. E aí, de repente, chega um jovem, e o texto diz que era um jovem rico, muita grana. Para a Bíblia falar que era um jovem rico, o indivíduo tinha que ter muito recurso, muito recurso. E ele tinha muito recurso. E esse jovem rico chega para Jesus e diz assim: bom mestre, eu queria fazer uma pergunta para o Senhor. O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele: olha, primeiro vamos corrigir uma coisa. Eu não sou bom, bom é Deus. Não é que Jesus não está admitindo a sua bondade. O que Jesus está fazendo, na verdade, é apontando para os homens quem é bom de fato. Bom de fato é Deus. Deus é tão bom que Jesus foi enviado para a remissão e perdão dos pecados dos homens. Então Jesus está fazendo o jovem olhar para Deus, dizendo: olha, se eu estou aqui, se há criação, se há riqueza, se há prosperidade, se há alguma boa dádiva, algum dom perfeito, tudo isso é fruto da bondade inigualável de Deus. Tudo isso é fruto da graça e da espontaneidade de Deus. Então Deus é bom. Segundo lugar, eu quero te dizer o seguinte, jovem, Jesus falando. É simples, se você quiser herdar a vida eterna, cumpra os mandamentos. Aí o jovem vai e fala assim: quais são os mandamentos? E Jesus dá aqui uma lista de mandamentos para ele cumprir, dizendo: olha, é simples, não mate, não adultere, não digas falso, honra pai e mãe, e acima de tudo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você vai ser salvo. O jovem olha para Jesus e diz assim: pois bem, eu tenho feito tudo isso aí, e eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ou seja, ele era jovem. E quando a Bíblia usa a expressão jovem, a Bíblia usa a expressão até 30 anos. Por isso o governo brasileiro está correto em estabelecer aí o estatuto do jovem, porque tinha o estatuto do idoso já, tinha o estatuto do adolescente, agora tem o estatuto dos jovens. O estatuto do jovem diz que jovem é quem? É aquele que tem entre 18 e 29 anos. Então se você tem 30, você já não é mais jovem. Essas pessoas falam: ah, mas está jovem ainda. É tudo mentira. Não é verdade isso, né? O indivíduo hoje com 50 anos, a gente fala: ah, está jovem ainda. Que conversa. O estatuto diz que jovem é quem tem até 30 anos. Não é verdade? Dá uma melhorada, né? Mas tem aqueles que têm o espírito jovem. Vem com essa ideia mais filosófica, né? É o espírito jovem, pastor. Ele tem espírito jovem. Então ele era jovem. Na Bíblia, o jovem tem 30 anos. Quando que a gente aprende isso? Com Saulo, por exemplo, que a Bíblia diz que era jovem. Quando você vai olhar, 30 anos. Com Estevão, por exemplo, que a Bíblia diz que era jovem. Quando você vai olhar a idade dele, tem 30 anos. Então, o jovem na Bíblia, ele tem 30 anos. Esse jovem aqui, ele tinha 30 anos. E ele chega para Jesus e diz assim: ó, eu cumpri toda a lei. E cumpro a lei desde a minha meninice. Quer dizer, desde a minha mais tenra idade, eu já cumpro a lei. Aí o Senhor falou: pois bem, então, meu filho, considere-se salvo. Se você diz que você cumpre a lei, por que você está questionando se você é ou não é salvo, se você vai ou não alcançar a salvação? Aí o jovem fica olhando para Jesus e diz: bom, já que você sente que falta alguma coisa, porque se você estivesse satisfeito, cumprindo a lei, você não viria me perguntar aqui o que é que deveria fazer para adquirir a salvação. Se você ainda não está satisfeito, então eu vou dar um conselho para você. Você quer ser salvo mesmo? Quer ser perfeito mesmo? Quer ser irreprovável em tudo? Então eu vou dar um conselho. Pega todo o dinheiro que você tem, escuta, todo o patrimônio teu, tudo que você tem, vá, venda, dê aos pobres, e depois que você se livrou de tudo, você vem e segue-me. Aí você vai alcançar a vida eterna. E o texto bíblico diz
que quando o jovem ouviu aquele desafio de Jesus, aquela palavra de Jesus, o jovem abaixou a cabeça e saiu triste. E o texto diz assim, ó, porque era dono de muitos bens. Quando ele começou a pensar naqueles camelos que ele ia ter que abrir mão, naqueles cavalos, né, nas casas, nas roupas e mais nas consequências de uma vida de rico, ele disse, não vale a pena seguir o Senhor não. Aí é interessante que o Pedro está vendo essa cena. Quando o Pedro termina de ver essa cena, juntamente com os discípulos, eles resolvem então ouvir Jesus. Aí Jesus vira para eles, faz um ar assim de lamento e diz, é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil. Aí ele diz assim, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Quando os discípulos ouvem isso, Pedro está vendo a cena. Os discípulos também. Aí os discípulos vão e dizem, mas peraí, Senhor, então ninguém vai se salvar? Porque se esse homem aí cumpre toda a lei e não é capaz de se salvar, se esse homem aí não é capaz de alcançar a redenção mesmo cumprindo toda a lei, então ninguém vai ser salvo. Aí o Senhor diz, salvar-se é impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Jesus dá essa sentença, aí há um silêncio na conversa, e de repente o Pedro toma a palavra e diz, Senhor, pelo que eu vi aí, o Senhor mandou o rapaz vender tudo, ficar pobre e andar com o Senhor. Eu estou andando com o Senhor, e eu já perdi uma empresinha de pesca que eu tinha. Tinha uns funcionários, mandei os funcionários embora e estou aqui. Mas eu estou achando que o Senhor vai libertar Israel. Eu estou achando que o Senhor vai fazer aí uma revolução política. Eu estou achando que o Senhor vai chamar os anjos de Deus e nós vamos ter vitória. E Israel vai voltar aos tempos áureos de prosperidade. Eu não estou achando que eu não vou ganhar nada. Me diz aí, quando eu segui-lo, o que é que eu vou ganhar? E aí Pedro faz essa pergunta. Então, em primeiro lugar, o Pedro faz a pergunta do que é que ele vai ganhar, porque ele viu o que aconteceu com o jovem. Segundo lugar, ele faz essa pergunta, se valeria ou não a pena seguir Jesus, porque o Pedro, ele achava que Jesus era um libertador político. O Pedro, ele tinha essa ideia a respeito de Jesus, e não só o Pedro. Os discípulos que andavam com Jesus, eles tinham a ideia que Jesus viria como o Messias no modelo de Davi. Porque toda a ideia messiânica do Antigo Testamento se pauta no Messias baseado no modelo de Davi. E como é o Messias com o modelo de Davi? O Messias com o modelo de Davi é aquele que entra na história de Israel e com um pedaço de pedra consegue derrubar o gigante. Depois vai lá, corta a cabeça do gigante e dá vitória para Israel. Um Messias que entra como Davi na história, destruindo os filisteus, expulsando as nações estrangeiras da terra e dominando estas nações e fazendo estas nações pagarem tributos para Israel. Isso é o Messias segundo o modelo de Davi. E os discípulos de Jesus, eles tinham essa visão, essa ideia, essa expectativa em Jesus. E Pedro também achava que quando Jesus chegasse no tempo certo, na hora certa, porque Jesus falava muito dessa questão da hora certa, do tempo certo, do momento oportuno, quando chegasse na hora certa, Jesus ia juntar aqueles 12, mais arrebanhar mais um exército, pedir a ajuda dos anjos de Deus, e iria então virar o cativeiro de Israel contra Roma, e iria fazer Israel se tornar império e Roma servir Israel. Então, por causa disso, ele faz, quando ele vê que na verdade não vai ter prosperidade, ele fala, peraí, Senhor, eu estou achando aqui que o Senhor vai liderar Israel politicamente, militarmente, e nós vamos virar o quadro em relação a Roma, e vamos conquistar Roma, e o Senhor vem dizer para o rapaz vender tudo, ficar pobre e seguir. Se eu for ficar pobre para te seguir, o que eu vou ganhar? E aí é por isso que ele faz a pergunta. Em terceiro lugar, o Pedro faz a pergunta porque ele é humano. Diga comigo, os homens sempre querem saber se vai valer a pena. Não é assim? A gente olha para a criança, eu fico olhando para o Eduardo e eu falo, rapaz, estou gastando tanto com esse moleque. Eu gasto com comida, eu gasto com roupa, eu gasto com escola, eu gasto com transporte, eu digo, vai valer a pena? Mas o meu pai me olhou e perguntou isso. E eu olho para ele e pergunto. O dia que eu olhei para a Mônica a primeira vez, minha esposa, vamos casar? Vamos, bora casar.
Porque eu disse já para os irmãos aqui, né? Eu não namorei, eu casei logo de cara. Eu já pedi ela em casamento, pedi em namoro. E aí, a gente tava lá e eu ficava olhando, falando, rapaz, vai valer a pena mesmo? Casar com essa menina aí, não tem nada, ela não tem nada, não tem nada. O que vai virar esse negócio aqui? O ser humano, ele quer saber. A gente tá lá no curso de... Eu tô fazendo curso de Direito lá, termina em julho do ano que vem. E aí a gente vê sempre as conversas ali. Rapaz, será que vai valer a pena? Será que não serão 5 anos de perda, né? Aqui acordando cedo, dormindo tarde, estudando, lendo, aplicando. E será que vai valer a pena? A gente quer saber se vai valer a pena. É por isso que o Pedro, uma vez que é humano, ele chega para Jesus: Senhor, eu já abandonei muita coisa e eu quero saber se vai valer a pena te seguir. E aí o Pedro, irmãos, ele é surpreendido pela palavra gloriosa de Jesus. Ele é surpreendido pela mensagem de Jesus. Porque diz assim, olha o que Jesus fala aqui no versículo 28. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que vós, os meus discípulos, quando na regeneração do Filho do Homem, ele se assentar no trono da sua glória, também vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Pedro está dizendo: Senhor, vai valer a pena te seguir? Vai valer a pena abandonar minhas redes, abandonar minha família, abandonar minha vocação de pescador para estar ao seu lado, andando, fazendo bem, orando por pessoas, evangelizando, anunciando o reino de Deus? Vai valer a pena? E o Senhor Jesus diz: Pedro, vai valer a pena, Pedro, porque se não valerá a pena aqui nesse mundo, quando chegar lá no trono, quando chegar o dia da exaltação e da glorificação do Filho de Deus, eu não vou deixar vocês que se esforçarem, que abriram mão aqui sozinhos. Eu vou levar vocês e vou colocar vocês assentados no trono para reinarem comigo e julgar as tribos de Israel. Eu acho interessante isso aqui, irmãos. É interessante, porque a gente está aqui na igreja e a gente quer saber se vai valer a pena. Vai valer a pena ter aceitado Jesus? Vai valer a pena entrar para a igreja, participar do batismo, participar de repente do departamento de jovens? Vai valer a pena cumprir aqui na igreja uma agenda exaustiva, às vezes, de cultos na semana, de cultos de escola bíblica dominical, cultos de ensino, encontro nos lares? Vai valer a pena abrir mão da família, abrir mão de repente de uma carreira profissional brilhante? Vai valer a pena? Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, que se Jesus estivesse aqui e você fosse Pedro, Jesus ia dizer para você: vale sim a pena, porque se não for, se você não receber as recompensas aqui nesse mundo, quando chegar lá no céu, eu vou dar a você a graça e a oportunidade de se assentar comigo no meu trono para julgar as tribos de Israel. Aleluias. Talvez você entrou aqui esta noite com esse tema. Você diz: será que vale a pena? Eu estou deixando, de viver os prazeres desse mundo, porque a gente acha que é prazer. Sexo livre, irresponsável, drogas, bebidas, baladas. Será que vai valer a pena a gente abandonar tudo isso e seguir o Jesus? Seguir Jesus na pureza, na integridade, na moralidade, nesse padrão de exigência, de pureza do Senhor, de castidade do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui essa noite: vai sim valer a pena. O Pedro teve essa dúvida e Jesus respondeu: Pedro, vai valer a pena sim, filho, porque aquilo que esse mundo não pagar, aquilo que a igreja não pagar, lá no céu, o meu Pai vai pagar para você, e você vai ter a oportunidade de se assentar no meu trono junto comigo. Deixa eu contar algo para os irmãos aqui rapidamente. Parece que essa palavra de Jesus, ela é meio sem pé e nem cabeça, mas não é. Olha só, o trono de Deus foi o lugar desejado por Lúcifer. Lúcifer foi criado por Deus como um anjo, e a Bíblia diz que Deus deu a ele características, deu a ele glória, deu a ele talentos, e ele era músico. E ele começou a trabalhar para Deus no céu, cantando e louvando a Deus. E diz a palavra de Deus que Deus foi dando a ele honra, 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 honra. Quando Lúcifer estava muito honrado diante de Deus, o Lúcifer falou assim: eu vou agora ser semelhante a Deus, e eu vou me sentar no trono de Deus.
Aí o Lúcifer vendeu essa ideia. A Bíblia diz que ele era rico em seus comércios. Ele vendeu a ideia para os outros anjos, dizendo: olha, é possível nós tomarmos o lugar de Deus. É possível darmos um golpe de estado aqui no céu, colocarmos o exército na rua, e quando Deus vê, Deus perdeu o trono. Vamos fazer isso. E aí o Lúcifer arregimenta um exército e entra na sala do trono para tomar o trono de Deus, achando que Deus ia descer lá, né? Ia pegar a espada, aquelas espadas lá de Jornada nas Estrelas, ia ficar guerreando com ele. Olha, que bobo, presunçoso. A Bíblia diz que Deus colocou a palavra dele na boca do arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel deu um passo à frente e disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E a Bíblia diz lá no livro de Lucas que o Senhor Jesus viu o diabo cair do alto a baixo como um raio sobre a terra. Lúcifer perdeu o seu lugar no céu porque quis sentar no trono de Deus, e Deus não lhe deu o seu trono. Aí Deus cria o homem, coloca o homem lá no Éden. O homem começa a receber todas as benesses de Deus, todas as glórias de Deus o homem recebeu. Era a excelência da criação, ele tinha ali os recursos hídricos, ele tinha a fauna, a flora, tinha os minérios à sua disposição, tinha tudo. O homem era rico, abastado, e ainda ele se sentia sozinho, né? Tinha tudo, se sentia sozinho. Aí Deus falou: vou arrumar uma companheira para esse homem. Ele não sabe o que ele está me pedindo. Ele está no paraíso e ele não sabe. Mas eu vou arrumar. E aí Deus foi e deu uma companheira para o homem. E o homem todo besta, né? Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, logo será a minha mulher. E Deus do céu, burro. Deus pedindo misericórdia, tem misericórdia. Deu ao homem tudo. Quando o homem está com tudo, o homem começa a desejar o lugar de Deus. Aí veio Lúcifer, Satanás agora, incorporado em uma serpente. E Satanás faz uma proposta. Qual é a proposta do diabo para o homem? Você não sabe que se você comer desse fruto aí que Deus proibiu, você vai ser semelhante a Deus? Aí o homem começou, falou: peraí, a gente vai ser semelhante a Deus? A gente vai poder subir lá no céu e sentar no trono dele? Ah, estamos dentro. Os dois comeram, a Bíblia diz que eles se viram nus e eles foram expulsos do Éden. Sabe por que o primeiro casal foi expulso do Éden? Porque quis sentar-se no trono de Deus, quis ser semelhante a Deus. A Bíblia diz em Isaías 42:8: eu sou o Senhor e a minha glória eu não darei para outrem. Deus não deu o seu trono, Deus não deu o seu lugar de assento para Satanás, Deus não deu para o primeiro casal. Mas Jesus está dizendo aqui que se nós sofrermos pelo Evangelho, se nós abrirmos mãos dos prazeres e das coisas desse mundo, Ele vai nos dar a oportunidade de nos assentarmos com Ele no seu trono. Aleluia, sentarmos com Ele no trono que todos desejaram, que Ele negou a todos. Ele vai dar àqueles que aguentarem e suportarem até o fim. Por isso eu quero dizer a você, jovem que está aqui esta noite, entra mesmo de cabeça no Evangelho. Para de viver com um pé no mundo, outro na igreja. Decida-se pelo Senhor de verdade e não tenha medo com o que você vai perder, porque qualquer prejuízo que você tiver nessa terra, o céu vai pagar para você. O céu vai pagar com juros, correções, o céu vai pagar para você de forma gloriosa. Então não tenha medo de assumir o Senhor, de assumir o compromisso com Deus e de se firmar na igreja e na casa de Deus. Não fique pensando você, se eu ficar aqui eu vou perder meus dias. Não vai. Se você decidisse pelo Senhor, se você decidisse pela palavra de Deus, se você decidisse pelo Evangelho, se você decidisse pela santidade, se você se decidir pela moralidade, pela integridade, por fugir das paixões da carne, por vencer as impulsões mundanas que há em nós, se você decidir por isso, Deus vai recompensar você. E nada dos seus investimentos aqui será perdido. Nada, tudo o Senhor vai devolver em dobro para a glória e louvor do seu nome. Vale a pena, irmão, sofrer aqui pelo Evangelho. Vale a pena sofrer aqui pela causa do Senhor. Essa mensagem de que o Pedro iria receber o trono mexeu com Pedro, mas não mexeu muito. Por quê? Porque a gente fala assim, né? Peraí, meu irmão, eu vou ter que morrer? Não. Eu queria os negócios aqui, Senhor. Não tem como, Senhor. Esse quebrou.
não tem como o Senhor me dar as bênçãos aqui? Queria aqui, não queria lá no céu. Aí o Senhor Jesus disse assim: pois bem, Pedro, pois bem, aquele que deixar pai, mãe e casa por amor de mim, eu digo a você que vai receber nesta vida aqui 100 vezes mais, além de casa, irmão, pai, mãe, vai receber aqui família, não vai ficar sozinho, vai receber luta também, mas vai receber aqui vitória e por fim a coroa da vida eterna. Amém. Se você servir ao Senhor com integridade, eu quero dizer para você que Deus vai cuidar de você. Se você decidir-se pelo Senhor, pela palavra de Deus, pela integridade com Deus, pelo compromisso com o Evangelho, pelo compromisso com a palavra de Deus, obrigado. Eu termino aqui agora, obrigado. Se você decidir-se, além de ter a oportunidade de se assentar com o Senhor no seu trono, aqui Deus vai cuidar de você. Nunca vai faltar pai para você. Deus sempre vai colocar alguém do seu lado. Nunca vai faltar mãe para você, Deus sempre vai colocar alguém do seu lado. Nunca vai faltar irmão para você. Tem gente que perde a família pelo Evangelho. O Senhor Jesus está dizendo: não importa, eu vou colocar muitos irmãos ao seu lado e você não vai ficar sozinho. Ou seja, quem decide pelo Senhor, Deus faz valer a pena aqui nesse mundo e vai fazer valer a pena também lá na eternidade. Decida-se pelo Senhor. Assuma o Senhor como Ele assumiu você. Assuma o Evangelho. Assuma um compromisso com Deus. Porque o seu trabalho, a sua obra e o seu investimento no Senhor não vai ser em vão. Fala para o seu irmão: vai valer a pena sim. Fala para ele: aguenta firme aí, vai valer a pena. Fala para ele: vença o mundo, vai valer a pena. Diga para ele aí mais alto: vença a carne, vai valer a pena. Aleluias, aleluias. Vai valer a pena, irmão, vai valer a pena sim, eu creio, irmãos, eu creio. Aqui Deus nos dá bênçãos, aqui Deus nos dá a igreja, aqui Deus nos dá a sua palavra, aqui Deus nos dá o seu Espírito, aqui Deus derrama sobre nós alegria e paz, aqui Deus já nos abençoa. E quando terminar essas atividades aqui nesse mundo, nós ainda nos assentaremos com Ele no seu trono, para a glória do teu nome, amém. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vai valer a pena sim, irmãos. Eu aceitei Jesus em 1997. Era um jovenzinho. Não que eu não seja hoje. Eu estou dentro do estatuto ainda. Eu tenho 29 anos. Estou dentro do estatuto do jovem. E eu não me arrependo. Não me arrependo de ter aberto mão de uma vida promíscua, de uma vida mundana, de uma vida secularizada para servir ao Senhor. E eu sei que muitos dos irmãos aqui que abriram mão desses prazeres, abriram mão das riquezas, destas aparentes fortunas que existem no mundo, abriram mão e estão servindo ao Senhor. Eu tenho certeza que eles, os irmãos que estão aqui, não se arrependem também, porque o Senhor faz valer a pena. Fala para o seu irmão: vai valer a pena, meu irmão, servir ao Senhor. Você crê nisso de verdade? Levante a sua mão direita ao céu. Levante a sua face a Deus. Levante a sua voz. Dê uma palavra de adoração, de louvor e de engrandecimento a esse Deus. Vai valer a pena sim, meu irmão. Cada lágrima que a gente derrama, Deus faz valer a pena. Cada choro, cada angústia, cada corte da nossa carne, Deus faz valer a pena. Servir ao Senhor, irmãos, aleluias, não é para iniciantes, é para heróis. Servir ao Senhor é para heróis. É por isso que lá em Hebreus 11 tem a galeria dos heróis da fé. Eles foram os heróis da fé do passado e nós somos heróis da fé de hoje. Deus chama heróis, heróis que estão dispostos a abrir mão do mundo, abrir mão da carne, abrir mão dos próprios desejos, dos próprios interesses, para servir ao Senhor com integridade. Mas Deus não apenas nos chama ao desafio, Deus nos chama ao desafio, aleluias, e Deus nos chama também à recompensa. Deus nos promete recompensas para a glória do seu nome. Vai valer a pena, meu irmão, aleluias. Aleluias, dê a mão para esse irmão aí. Oh Pai, nós queremos te louvar esta noite, Senhor. Queremos bendizer o teu nome, Senhor, por tudo que está acontecendo aqui nesse culto.
pelas orações, pelos louvores, meu Deus. Queremos te louvar e te bendizer aqui esta noite, Pai, pelas famílias reunidas. Queremos te louvar, Senhor, pelos hinos que nós já ouvimos aqui, pelo soprar do teu Espírito, por esse tema que joga em nós fé, Senhor, que lança em nós entusiasmo, Senhor, que lança em nós, ó Pai, ânimo para continuar trabalhando, para continuar lutando, Senhor, e continuar com integridade servindo ao Senhor. Eu sei, Pai, que os teus filhos aqui, a exemplo dos teus heróis ao longo da história da igreja, os teus filhos aqui, Pai, abrirão mão, cada um abriu mão de um desejo, cada um abriu mão, Pai, de um sonho, cada um abriu mão, Senhor, de uma expectativa na vida, cada um abriu mão, Senhor Deus, de repente, Pai, de formações, Senhor, de repente, ó Pai, de carreiras profissionais, para estarem na tua casa te servindo, te adorando, Senhor. E nós queremos descansar na tua palavra, descansar, ó meu Deus, que aqui nessa terra nós vamos receber 100 vezes mais, e por fim, Senhor, vamos receber a vida eterna e a oportunidade de nos assentarmos com o Senhor, ó Deus, em teu trono. Consola o teu povo aqui com essa mensagem, consola cada jovem aqui com essa mensagem. Se há porventura, Pai, em nosso meio aqui um jovem, uma jovem, um adolescente, Senhor, que tem a ideia, que tem a vontade, Senhor, de sair, porque não acha que está valendo a pena te servir, porque, ó Deus, não acha que está valendo a pena estar na tua presença, revele-se para ele, Pai, de forma marcante, extraordinária, do mesmo jeito que o Senhor se revelou para mim, e do mesmo jeito que o Senhor se revelou para cada um dos irmãos aqui, se revele para ele, para que ele creia, Senhor, creia que vale a pena te servir, que vale a pena estar na tua presença, que vale a pena chorar com o Senhor, que vale a pena estar prostrado diante de ti. Vale a pena, Senhor, eu sou prova disso, vale a pena. A tua palavra nos ensina isso, Pai, a vida de tantos irmãos que estão ao nosso redor, a vida de cada um dos irmãos mostra isso também, Pai, que vale a pena te servir com integridade. Nos ajude e nos leve a isso pelo teu Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Você pode dar um abraço nesse irmão aí? Dê uma palavra de Deus para ele ou para ela. Não sei o que você pode dizer. Aleluias. Aqui a gente sugere, né? Mas você pode. Você pode. Aleluias. 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 Aleluias.